Olha, hoje o que eu recebi, Felipe, de lives de petista chorando pitangas, entendeu? Tinha um cara que falou assim: olha, é um dia muito triste para o país, vocês têm que ver, as pessoas estão nas ruas, entendeu? É muito triste ver tudo isso, é uma coisa horrorosa de ver. O cara estava sofrido, cara, mas que É. tipo de gente é esse que É conduz horroroso de ver democracia. Isso é democracia a plena. Não é democracia? o presidente, daí o povo quis. É o povo que quer apoiar, o povo que elegeu esse presidente, o povo que apoia esse presidente, não é? Não é o Bolsonaro que. Você acha que ele controla milhões e milhões de pessoas no Brasil inteiro? Não, é o povo que vai espontaneamente. Mas o que acontece? É porque quebra a narrativa, quebra a narrativa da mídia, das pesquisas compradas. Ah, o Lula está na frente. E daí, quando isso acontece, é acachapante, eles ficam sem argumento, porque Sem fala. argumentos, Sem exatamente. argumento, né? Porque o Lula ficou em casa, não, né, escondido, entendeu? Não é? E o povo. Agora, é engraçado, né? Eles ficam tentando pegar qualquer coisinha para criar uma narrativa e desviar a atenção. Ah, é machista, né? O presidente, porque. Mas o Então, cara deu um isso beijo na esposa e é machista. Agora, não, peraí, vamos lembrar uma coisa. Né? Desfile de 7 de setembro da Dilma era ao som de Valesca Popozuda, né? Ela desfilou. Olha que maior desrespeito você quer do que desfilar no 7 de setembro ao som de o show das poderosas, lá, das preparadas, sei lá. Além disso, ela botou uma barreira para separar o povo. Isso em 2015. Não sei se você lembra disso. As pessoas não, esquecem, né? As pessoas esquecem. Então, que moral que a esquerda tem de falar alguma coisa não, numa moral festa não tem que não nenhuma. tem Eu cheguei em violência? casa ontem, Felipe, eu cheguei em casa tarde, e aí na madruga eu passo um pente fino assim, né? Mesmo cansada em tudo o que aconteceu durante o dia, e estava vendo, né, fotos de manifestações, fotos minhas na rua com as pessoas. Eu fiz São Paulo na chuva, abri lá o caminhão dos meninos do Avança Brasil, e vim correndo para pegar avião para chegar aqui a tempo. Então, tudo cronometradinho, atenção danada, deu tudo certo, graças a Deus. Então, o dia passa e você não vê o que aconteceu, porque você está lá agindo. À noite eu fui fazer um pente fino. Cara, meu direct explodindo, as pessoas me xingando, que eu fiz vista grossa, que eu passei pano para o absurdo do Bolsonaro beijar a boca da primeira-dama e dizer que é imbrochável, gritar imbrochável. O que é imbrochável? Eu até postei, eu falei, imbrochável, meu amor, é uma pessoa enérgica, é uma pessoa que não baixa a cabeça para o errado, é uma É pessoa óbvio, os caras tiram do contexto, né? que contexto, Descontextualizaram o que o cara tinha falado, que era nesse sentido, exatamente, de ser um cara que vai pra briga, que não, né, que não desiste. Aí cria. exatamente, Aí vem cá, e o Lula acabando de falar que mulher pode apanhar da porta para na fora, porrada, né? exatamente. Mulher da grelhadura, né? Não vamos. Você vai Lembra da ver, mulher grelo da duro, grelhadura? As coisas que o coisa Lula fala, horrível. ninguém fala nada, né? Exato, você quer coisa mais horrível do que alguém usar o termo mulher do grelo duro, e aí fica por isso mesmo. Felipe, eu vou ler aqui, perguntar para você, um cara educado, um lorde, um cara low profile, né, que é o que você é, nunca te vi envolvido em escândalo. Aí a gente pega e vê um negócio desse aqui. Gente, me mandar. Randolph chama de facção público de 1 milhão na esplanada. É uma Cara, nem. facção de 1 milhão só em Brasília, mas tem facções espalhadas no Bom, Brasil. o Brasil é uma facção, né? É a facção dos conservadores, né? Dos Sim, que são a favor da vida, que são contra as drogas, né? sim. Se Felipe, chamar isso de a vovozinha, né? A criancinha, isso é esse homem facção, né? repugnante. Esse homem vai ficar ainda mais 4 anos, é isso? Cara, mas para mim é tão ridículo assim, é uma figura que não vale nem a pena comentar, assim, para mim a melhor coisa é ignorar, né? Mas são Porque eles que bagunçam, são eles que fazem uma puta de uma bagunça, né, com o país. Ô, Felipe, voltando aqui para as chamadas grosseiras ao seu respeito, que outro dia fizeram uma minha também. De Mário Frias a Felipe Falgose, galãs decadentes tentam durar na política. Apoiadores de Bolsonaro, astros que não foram longe na carreira artística, buscam sobrevida como deputados. O que eles chamam de longe na carreira artística? bom, eu não sei, eu tenho 30 anos de carreira e continuo trabalhando, né? Tenho o meu roteiro, tá, a gente vai filmar esse mês, então, né? E é engraçado que a Folha, né? A Folha foi a primeira né? Agora, se o pessoal der um Google, Folha, Felipe Fogose, em 2020, fizeram uma matéria muito boa, falando dos meus livros, né? O amor de Felipe sobre os quadrinhos e tal. Então, tá aí. Agora, o que mudou? O que mudou que daí, né, de 2 anos para cá,
de repente eu virei um ex, eles adoram ex, alguma coisa, né? Ou decadente, né? Peraí, vocês estavam falando bem de mim agora há pouco, foi porque, de repente, eu estou Agora apoiando você o está presidente? candidato. Agora Claro, você então, está candidato. ó, como fala, né? Rugas de preocupação, assim, rugas de preocupação. É ruim demais a gente ler um negócio desse. Outra aqui, Filipe Fogosi deu um show de teorias, diz que você deu um show de teorias conspiratórias sobre a chegada do fim do mundo e virou chacota. O que foi isso? É porque quando agora Enéas, tudo que Enéas falava que está acontecendo, agora Enéas virou mito, né? Então quando ele falava do nióbio, né, na época, ninguém, o cara é louco. Não, eu leio o livro, né? Eu leio o livro, eu tenho o canal no YouTube, eu leio o livro. Então não sou eu que estou falando, né? E aí, primeiro que eles nem sabem os autores que eu leio. Os não têm nem conhecimento dos autores que eu leio. Então não dá nem para discutir, porque eles ficam aqui no raso, né, da Universidade Brasileira, né, que vai falar de Paulo Freire, né? Então, não, eu estou falando de Carol Quigley, estou falando de Anthony C. Sutton, né? Então, eu falo para o pessoal, primeiro começar a ler isso. Então, é isso, é simplesmente eu trago o que não é nem impresso aqui no Brasil, tá? Eu trago o livro de fora, sabe? Né? Leio em inglês, separo e faço esse trabalho de trazer conhecimento para as pessoas de graça. Não cobro nada, não é curso pago, nada, tá? Porque eu acho que eu estou dividindo conhecimento. Então, aí, claro, né, quando vai contra a narrativa, então você é terraplanista, é teorista da teoria da conspiração, isso tudo é etiquetinha da esquerda, que é ignorante, que não sabe. Então, vem conversar comigo aí, vamos debater, né? Eu convido aí. Não passa de 5 minutos a conversa. Inclusive, esse site aqui é um site que está recuperando tudo que é clickbait meu do passado, de chamadas polêmicas, e meu Google Alerta o dia inteiro. Eu falei, gente, que tanta notícia é essa? Eu vou lá, é esse site que botou alguém para se dedicar a mim, né, na minha intenção. Não perco tempo com isso. Sabe, quando eu recebo... no meu Instagram tem aquela parte de destaques, né? Uma dos destaques, eu só boto print de mensagem que eu recebo de gente agradecendo, desde dos meus livros, por exemplo. Tem um adolescente que me escreveu falando que estava pensando em suicídio por causa de um dos livros que eu falo sobre drogas. Então, para mim, isso... Agora, Felipe, eu tenho uma dificuldade que eu estou aqui martelando, quebrando a minha cabeça, e que, de repente, eu vou te perguntar se você não pensa nisso também. Por exemplo, o nosso país vive num regime de ignorância há muito tempo. Ter acesso a livros, a conhecimento, né, que é poder, somos poderosos, eu diria que você até mais que eu, que você tem uma cultura mais vasta, principalmente sobre a política, do que eu, mas eu entendo de mazela, né? Eu sou navalha na carne. Então, eu acho que é aí que os bons encontros, né, que vem o intelectual, que é o mais intelectual, que eu acho que você é, entendeu? Com aquela que viveu na pele, e eu tenho ido em lugares que eu não vejo nenhum político indo. Alguns eu sou autorizada a dizer que fui, outros não, porque são barra pesadas, e eu tenho tido conversas com gente barra pesada, mas são conversas que eu sou autorizada a conversar, porque eu quero trabalhar com as crianças, principalmente. Eu quero tirar as crianças das ruas. A HQ do Felipe, eu amei, amo as leituras no Rumble, que bom. Então, olha isso que esse rapaz acabou de falar, Felipe. Não, a Beth, que acabou de falar. Como é, Felipe? A pergunta é, como é que a gente faz para levar conhecimento e abrir a cabeça das pessoas de forma simples? Eu tenho martelado, quebrado a minha cabeça, porque eu não posso... Eu tenho que falar para todos os públicos, né? Então, eu preciso fazer aquele lá que não tem conhecimento, que não teve estudo, me entender. Porque não adianta, por exemplo, o Caio Coppola, a linha Caio Coppola, a linha Lacombe, a linha Filipe Fogosi, né? Você fala, mas você fala para uma galera que vai entender, uma galera... Eu diria que a nossa bolha, o que eu queria? Eu queria furar essa bolha, e eu queria que quem não teve, né, o acesso que a gente teve a certas coisas entendesse
que essa gente está engabelando eles, que essa gente está mentindo, que essa gente está enganando, que essa gente fala mansinho, que é para enrabá-los, que essa a grosso modo falando, é isso. Eu tenho quebrado a minha cabeça. Você pensa sobre isso? É por isso que eu tô saindo como candidato, Antônia. É para tentar mudar a nossa cultura e educação no Brasil. Por quê? Durante os 15 anos do PT, eles propositalmente abaixaram, né, o nível de ensino no Brasil. Eu tenho amigos que são professores de escola pública, estadual, falando, olha, eu não podia reprovar. Agora, como que você não reprova um aluno que ele está incapaz de ir para o outro? Ele não aprendeu. É o que? É formar analfabeto funcional. É assim, é gente que não sabe fazer conta básica, não consegue, não tem compreensão de texto. Mas por que eles querem isso? Porque é muito mais fácil de você dominar uma população ignorante. Não é? É óbvio. Então eles querem restringir. Então o discurso, né, da esquerda é muito bonito. Então o que eles fizeram? Tomaram, não só, né, para quem não consegue chegar, né, para quem querem mesmo que seja destruído, que, né, o professor apanhe na escola, seja ameaçado de morte, que eles querem o quê? Droga e sexo para o jovem, e é muito mais fácil de você dominar, né, um ser humano que está bestializado, né? Que ele é incapaz de pensar. Mas, mesmo assim, ir para a classe, quem consegue para a universidade, aí é doutrinação pura, não é? É doutrinação pura, é marxismo cultural. Eu fiz faculdade de cinema aqui em São Paulo, que pagava, eu pagava caro, não era a FAAP, era só marxismo cultural, tá? Só a escola de Frankfurt, só. Tinha um professor que era o Pondé, que era de filosofia, que ele, né, não era o único que destoava, porque o resto de todas as matérias, né, coisa que não tinha nada a ver com... Era só isso, só esse viés. E não é de hoje. Então você tem ciclos, você tem geracionais de gente que se formou em mestrado para professor, né, bacharelado e tal, e que o professor era de esquerda, ele é de esquerda, ele vai continuar reproduzindo a mesma ladainha. Então, isso que a gente tem que... Olha, é um processo, não é de agora, isso vai demorar algum tempo, porque eles levaram gerações fazendo isso. Então, a gente também tem que ser um processo... Então, qual que é uma alternativa? É isso, é rede social, o que a gente tem feito, né? O que eu... Né, de novo, e aí, porque qualquer um que se levanta para compartilhar conhecimento, não, você é desqualificado, você é um teorista da conspiração. Eu estou lendo livro, né? Então, assim, por quê? Porque eles perdem o controle, eles perdem o domínio da informação, isso que eles não admitem, né? Então, por isso que o Lula fala que ele entrando, ele quer o quê? Cercear a rede social. Porque a gente não vai poder estar conversando aqui se ele entrar. Acabou live, acabou, entendeu? Eles vão acabar com o Jovem Pan, vão acabar com tudo. Exatamente. Porque a esquerda é assim, fizeram isso na União Soviética, hoje na Coreia do Norte é assim, na China é assim, em Cuba é assim. Não tem liberdade de expressão, não tem liberdade. Por isso que eu vejo a galerinha da imprensa, eu falo, cara, é surreal, esses caras não conhecem história, né? Eles acham que vai ser igual durante os anos do PT, que só receberam grana. Não, agora o projeto de poder, porque eles entenderam que eles entrando de novo, eles nunca mais vão deixar uma possibilidade de alguém como o Bolsonaro tomar o poder de novo, nunca mais, vão aparelhar de um jeito. E continua aparelhado, porque né, o presidente foi eleito, mas assim, as instituições, as universidades, os reitores, né? Até desembargadores, até na parte jurídica, né? Em várias instâncias, está muito aparelhado ainda. Então, primeiro, né, tem que desaparelhar tudo isso. Eu cheguei uma época a questionar, acho que foi com o Fábio Faria, a TV Brasil. Eu falei, por que não bota as vozes de direita para trabalhar no canal da TV Brasil? E ele falou, Antônia, eu não lembro se foi o Fábio, mas foi alguém lá de dentro. Antônia, está tudo aparelhado. E como é que faz? Desaparelha. Não pode, não é simples assim, porque são concursados, são pessoas que... Então, não dá para chegar e botar todo mundo na rua. Até daria, mas aí seria tirania e uma série de coisas que seríamos acusados e tal. Não. Então, cara, imagina... Mas então, só voltando, né? Você falou da coisa do intelectual. Eu acho, Antônio, independente disso, são os valores. Independente do nível intelectual, que você pode ter... Né, eu prefiro um leigo honesto do que um jurista, um intelectual mágico, claro. Ladrão.
Então, assim, os valores, né? E claro, a gente tem que falar no nível que a pessoa entende, né? Então, assim, a pessoa que... Eu, obviamente, não vou ficar citando autor quando eu vou conversar com alguém, porque, primeiro, que eu não vou ser prolixo, e eu acho que até parece arrogante, né? Você querer ficar... Não, mas a gente vai falar no básico, que todo mundo entende o que é certo e o que é errado no fundo, a não ser que você esteja muito... E o que eles estão buscando fazer com a juventude é isso, é completamente distorcer até o próprio entendimento biológico, né? Até o tal do desconstrutivismo, né? Enfim, Foucault e tal, com que a realidade, com que a pessoa não entenda mais. E o problema, né? Por exemplo, agora o que a gente viveu na pandemia, a coisa de máscara, né? Vou dar um exemplo para criança que está em fase de desenvolvimento, né? Muitos, agora já está tendo um monte de pesquisa no mundo inteiro, de fonoaudiólogos falando que tem crianças que, por questão da máscara, nesses anos formativos, elas estão com um desenvolvimento parecido ao autista. A criança não é autista, mas por quê? Porque durante, né, os primeiros 2 anos, principalmente, que né, o bebezinho ele tá começando a formar todo o aparelho fonador dele, e ele está ouvindo a mãe, a gente ouve lendo os lábios também, a gente não ouve só com o ouvido, a gente lê, a gente olha e junta a articulação com aquilo que você está ouvindo. Então, o retardo, né, não estou falando do retardo, estou falando retardo no estrito sentido da palavra, né, as crianças, isso está atrapalhando o desenvolvimento de crianças completamente normais, e muitas vezes isso, às vezes, não se sabe, porque é tudo muito recente, se pode ser uma coisa que não recupere, entendeu? É uma loucura, foi um prejuízo, foi um dano, assim, e de novo, né, se fosse um país comandado por qualquer um outro que não fosse raçudo, a gente estaria muito fodido. Muito, mas muito fodido.